Bom, amigo vascaíno, já já bola rola para Vasco da Gama e Grêmio dentro da Arena do Grêmio. E é claro, aqui nesse Fala Gigante você vai conferir todos os detalhes sobre essa partida, mas também é um Fala Gigante de informações, tá? Não apenas um pré-jogo. Tem situação de John Arias, um retorno ao futebol brasileiro é previsto para 2026. E fica a pergunta, será que não cabe no Vasco? Será que o técnico Fernando Diniz vai ligar para o colombiano? Eu vou trazer isso para você, além disso, muitas outras informações e novidades nesse vídeo que chega para você bastante agitado, bastante movimentado nesta sua tarde de quarta-feira. Mas antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do Torcedor Vascaíno. Para você que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia com a Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto, o Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde, e o nosso Boa Noite Gigante, terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite, para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então é claro, você que ainda não é um inscrito do canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do nosso canal. Show? Vamos embora então, amigos, sem muita enrolação, falar logo, né, sobre o nosso Vascão. E eu quero começar aqui este Fala Gigante com essa linda imagem do nosso Caldeirão, do nosso São Januário. O Vasco que no último domingo teve encerrado o plantio, né, do novo gramado do nosso Caldeirão. A Green Life, empresa responsável por toda essa troca, retirada do antigo gramado feio com aquelas manchas e a instalação deste novo gramado de São Januário, encerrou o seu trabalho neste último domingo e a partir de segunda-feira é um trabalho agora da própria empresa junto ao Vasco da Gama de nutrição, né? Ou seja, de preparação desse gramado. Ainda dá para ver nitidamente os espaços entre os chamados tapetes de grama, né? Que a grama, quando ela veio da fazenda de Saquarema, ela foi retirada em grandes rolos de gramados e ela, quando chega a São Januário, ela também é implementada através desses grandes rolos que vão se desenrolando e formando de fato tapetes, um ao lado do outro, e dá para ver nas imagens esse recorte ainda, né? E o objetivo até a partida contra o Internacional nesse próximo dia 28 de novembro em São Januário é fazer com que exatamente este espaço entre as gramas, eles acabem desaparecendo, fique algo natural, fique de fato um tapetão, né? Um gramado bonito, bem nutrido, como tem que ser o gramado do nosso São Januário. Então, muito legal aí, o Vasco se preparando para enfrentar o Internacional já com um lindo gramado à sua disposição. Já merecemos isso há muito tempo, né? Já estava na hora disso acontecer. Bom, amigo, prosseguindo aqui com este Fala Gigante, quero falar exatamente sobre John Arias, né? John Arias vive um momento muito complicado hoje no Wolverhampton. John Arias é um jogador que foi vendido pelo Fluminense, um valor, inclusive, milionário, após ser um dos grandes nomes, se não o grande nome daquela Copa do Mundo de Clubes que aconteceu em território norte-americano no meio dessa temporada. Só que no Wolverhampton, no futebol inglês, ele não está conseguindo ter o mesmo desempenho que vinha tendo aqui. Até porque olhando para o clube de uma forma individual, né, não para John Arias em si, o Wolverhampton hoje é o último colocado da Premier League, vem passando por um momento bem difícil por lá. E hoje, até pela essa má colocação do clube inglês, por um mau desempenho do time de uma forma geral, o John Arias ele não vem conseguindo se destacar. Já são 7 jogos como titular, 3 como reserva, ou seja, 10 jogos na temporada vestindo a camisa do Wolverhampton, nenhum gol, nenhuma assistência. Artigos, inclusive, recentes da própria Inglaterra, né, da própria imprensa inglesa, vem colocando o John Arias como, de fato, uma figura que hoje está em baixa no Wolverhampton. E hoje, especulações de saída ou de que ele não está se sentindo adaptado no futebol inglês já está sendo normal de se ver
em território inglês, amigo. Ele próprio, inclusive, reconheceu, tá, recentemente, que a sua melhor versão ainda está por vir, que ainda está se adaptando ao futebol da Inglaterra. Inclusive, ele mesmo disse, abre aspas, é diferente, difere intensidades, duelos. Acho que é muito diferente, ainda que haja momentos de destaque, inclusive contra o Tottenham, ele foi considerado um dos melhores jogadores da partida. Ele não vem conseguindo ter essa adaptação e conseguindo colocar o grande futebol que tem para fora no futebol inglês. E diante disso tudo, surge a possibilidade dele voltar para o futebol, onde ele conseguiu se destacar, onde ele conseguiu ganhar nome, onde ele conseguiu ser considerado, inclusive, o melhor meio-campo do mundo no meio desse ano, durante o período da Copa do Mundo de Clubes. Hoje, e aí é muita sinceridade, é muita honestidade que eu trato com vocês sempre aqui nos nossos vídeos, um dos clubes que querem o John Arias de todas as formas possíveis no futebol brasileiro é o Flamengo. Internamente, o Flamengo vem há muito tempo olhando para o John Arias com ótimos olhos, tá? A informação é que internamente, ali nos bastidores do Clube da Gávea, o John Arias é tratado como um topo, o nome do topo da lista de desejo de dirigentes e conselheiros do rubro-negro. Há um entendimento de que Arias dificilmente vai conseguir evoluir no time inglês e assim o Flamengo enxerga automaticamente uma grande brecha para fazer uma investida pelo colombiano já nessa próxima temporada. Hoje a proposta estimada pelo John Arias, que internamente o Flamengo já trata como real, seria algo em torno de 93 milhões de reais. John Arias ele foi vendido, né, ao Wolverhampton por 142 milhões, mas o Flamengo internamente entende que uma proposta perto da casa de 100 milhões de reais já tiraria o John Arias do futebol inglês e o traria de volta ao futebol brasileiro. Entretanto, não vai ser fácil assim para o Flamengo. Tem a pedra no sapato, que é o Fluminense. O Fluminense ele tem total prioridade na volta do John Arias ao Brasil, ou seja, qualquer proposta que chegue ao Wolverhampton, o Fluminense tem o direito de cobrir a proposta. E, ao meu ver, tem o Vasco da Gama também. O Vasco é um clube que hoje tem o técnico Fernando Diniz, que é, de fato, né, um treinador que trabalhou com o John Arias. Hoje, se você olhar para a figura do John Arias como jogador, você não consegue desassociar de Fernando Diniz. É impossível para o John Arias ter se transformado nesse protagonista, nesse titular absoluto do Fluminense, dos melhores pontas e meias do futebol brasileiro, jogador de seleção colombiana, atleta valorizado internacionalmente, é por conta do Fernando Diniz. É por conta do Diniz. Diniz deu a Arias tudo o que ele precisava. Confiança, protagonismo, clareza técnica, um jogo entre linhas que é um dos pontos principais de Arias, movimentação livre. E Arias, que tem exatamente esse perfil, conseguiu voar com o técnico Fernando Diniz. O estilo de jogo do Fernando Diniz ele potencializa muito jogadores como o próprio Arias. E essa relação que foi criada entre técnico Diniz e jogador Arias não é uma relação apenas dentro de campo. É uma relação que começou a sair também das quatro linhas. Não à toa, no meio dessa temporada, através de um próprio pedido do Diniz, o Arias ele liga para o Andrés Gomes para convencê-lo a vestir a camisa do Vasco. Assim como também o Arias liga para o Carlos Cuesta para convencê-lo a vestir a camisa do Vasco e trabalhar com o Diniz. Ou seja, o Arias já foi um agente para o Diniz que auxiliou a chegada de dois colombianos aqui. Olha que loucura. Então esse contato ele ainda continua, a relação entre Diniz e Arias ainda segue sendo uma relação forte e o Vasco ele olha para isso com excelentes olhos, né, diante da possibilidade de ter o Arias em 2026. Outro ponto importante e até muito interessante é que Arias, Carlos Cuesta e Andrés Gomes, eles juntos na Colômbia têm uma aproximação muito grande, talvez um relacionamento de amizade muito forte. É um grupo de 4 jogadores e esses 3 estão juntos porque eles nasceram na mesma cidade da Colômbia, na mesma região da Colômbia. Eles nasceram, cresceram não juntos, mas no mesmo povoado. Então tem uma relação assim muito forte entre esses 3 e o Arias vindo ao Vasco da Gama para jogar ao lado de Carlos Cuesta e Andrés Gomes, ele estaria se sentindo muito em casa, porque estaria do lado dos seus 2 melhores amigos praticamente da bola. Olha aí que loucura, né? Então, tudo se encaixa.
Flamengo hoje financeiramente é o clube com maior possibilidade. Fluminense, por ser esse clube que o Arias fez história, tem uma grande possibilidade também. E o Vasco é aquele clube que está de longe, tendo sim um grande desejo em Arias, tendo Diniz, tendo Andrés Gomes, tendo Carlos Cuesta, ou seja, tendo os relacionamentos ideais para o Arias se sentir em casa no Brasil. Boa notícia? Deixa aí a sua opinião nos comentários. A possibilidade é grande de Arias voltar para o futebol brasileiro, então agora vai ser a tal da corrida, né, por John Arias. Bom, amigo, agora eu quero falar um pouquinho com vocês, é claro, sobre Vasco e Grêmio, mas antes deixa aí a sua opinião sobre este grande jogo. Com relação a Vasco e Grêmio, o que eu tenho para trazer a você, amigo vascaíno, neste Fala Gigante, são muitas informações. É jogo decisivo, é jogo importante, é jogo que vale a reação do Vasco dentro do Campeonato Brasileiro. E é claro, eu, Lucas, saio aqui, porque quem traz sempre a vocês aquele Fala Gigante é o Carlos Berbert. Então, alô, Carlinhos, vem com tudo falando aí para os nossos amigos vascaínos, tudo que vai acontecer neste grande jogo, Vasco da Gama e Grêmio, pelo Brasileirão. Fala, Lucas! Fala, rapaziada que acompanha o canal do Gigante Vasco, Carlos Berbert na área. Afinal, hoje é dia do Gigante da Colina em campo, isso porque enfrenta o Grêmio em duelo pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira, dia 20 de novembro, às 9h30 da noite. Dessa vez em Porto Alegre, lá na Arena do Grêmio. Beleza, rapaziada? E, querendo ou não, também tem uma motivação a mais para esse elenco do Vasco aí retomar o caminho das vitórias, já que nunca venceu o tricolor gaúcho nessa nova casa, né, nesse novo estádio, que foi inaugurado em 2012. E também o Cruz Maltino não vence o Imortal, né, lá no Rio Grande do Sul, mais especificamente em Porto Alegre, desde 2006. E assim, eu tô passando por aqui para trazer todas as informações que antecedem essa partida, que é claro, é importante para o Vasco da Gama, isso porque a equipe, né, vem de 3 rodadas sem vencer no Campeonato Brasileiro, são 3 derrotas seguidas, e essa 34ª rodada, ela marca o reinício ali do Campeonato Brasileiro, já que ele foi paralisado para a ocorrência, né, podemos dizer assim, da última data FIFA do ano, né, de novembro, enfim. O Vasco vem de 3 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro, no caso para São Paulo, além disso Botafogo, e mais recentemente para o Juventude, dentro de casa, que aí foi a mais impactante negativamente, podemos dizer assim, né? Nós já falamos aqui sobre os jogos contra Botafogo e também o São Paulo, e assim, foram jogos diferentes, na minha opinião. O Vasco jogou melhor contra o São Paulo, pecou mais, né, com relação ali à pontaria, às finalizações, não soube aproveitar as oportunidades que teve. O São Paulo foi inteligente, foi mais eficaz, jogou ali no contra-ataque, soube se defender, saindo ali, como eu disse já, no contra-ataque, e aí conseguiu a vitória sobre o Vasco, que chegou a ser dominante em algumas ocasiões. Já contra o Botafogo, foi inferior todo o jogo, né, só deu o Botafogo, a derrota ali realmente foi justa no Newton Santos no Clássico, e contra o Juventude, na minha opinião, foi uma partida mais parecida com um confronto lá contra o Vitória, dentro de São Januário, né, o Vasco começou melhor, começou bem, saiu na frente do placar, e depois teve um apagão, ficou desatento ali, e acabou sofrendo a virada dentro de casa, né, perdendo ali por 3-1. Então, assim, vamos ver, né, se, voltando a citar, se essa paralisação aí do Campeonato Brasileiro para a data FIFA, se ela foi benéfica para o Vasco da Gama, né? Se realmente os jogadores conseguiram colocar a cabeça no lugar, se reencontrar e também o caminho das vitórias. Outro desafio para o Vasco, né, que eu acabei não citando, sem ser essa questão do tabu, de nunca ter vencido na Arena do Grêmio, né, não vencer também desde 2006 lá, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, né, mais especificamente, o Grêmio ele tem uma atuação melhor como mandante, tem esse ponto. E ali o principal jogador é o Arthur, né, volante, no caso ex-Juventus, Barcelona também, Fiorentina, jogou no Girona, ele que foi campeão da última Libertadores com o Grêmio lá em 2017, retornou agora, então depende muito do Arthur. Mas claro que eu vou deixar mais detalhes aí do tricolor para o nosso convidado. Mas falando sobre as opções para o técnico Fernando Diniz, como eu adiantei para vocês, o Vasco vem com alguns desfalques. Isso porque, primeiro, o Paulo Henrique, além de estar com a seleção brasileira, que jogou ontem, mais conhecido como terça-feira, ele também não estaria disponível, pois vai cumprir suspensão. Mas uma situação ali que ameniza, um alívio, é que o Puma Rodrigues está de volta, ele que foi convocado para a seleção uruguaia, também durante amistosos nessa data FIFA. Ele foi notificado, né, comunicado que ele não seria utilizado no amistoso, né, a partida amigável contra os Estados Unidos. Ele pediu liberação e retornou para o Brasil e provavelmente será titular na vaga aí do Paulo Henrique na lateral direita. Além disso, Carlos Cuesta e inclusive Andrés Gomes, né, os colombianos aí que caíram nas graças
da torcida, eles também não estarão disponíveis, pois eles retornaram, né, às suas seleções nessa data FIFA. O Diniz prometeu que eles melhorariam de desempenho e poderiam retornar à sua seleção, e assim aconteceu. Como o jogo é na quarta-feira, né, mais conhecido como hoje, dia 20 de novembro, não terá um tempo hábil para eles retornarem ao Brasil, já que o jogo ocorreu na noite também da última terça-feira. Então, eles não conseguiriam chegar porque, né, o jogo é lá no caso, no Rio Grande do Sul, né? Lá embaixo do país. Então, dificulta essa questão aí. No caso, falando sobre Borré e também Carboneiro, que são outros jogadores que atuam no Brasil, né? Só que no caso, no Internacional, eles poderão jogar pelo Colorado, porque o jogo é só na quinta-feira e provavelmente eles chegarão na madrugada desta quarta para quinta, lá no caso, em Fortaleza, onde vai ser o jogo contra o Ceará. E aí, no caso, como eu disse, pelo tempo ser curto, menos de 24 horas, se eu não me engano, entre o jogo do Vasco e da seleção colombiana, que disputou os amistosos nos Estados Unidos, o Cuesta e o Andrés Gomes não vão estar disponíveis. E aí, no caso, na vaga do Cuesta, quem provavelmente vai atuar será o Hugo Moura, novamente, retornando a ser improvisado lá como zagueiro, ao lado do Robert Renan, provavelmente. E no ataque, no lugar do Andrés Gomes, quem provavelmente vai voltar a ser titular é Verratti. E aí, no caso, o Ryan acabe sendo deslocado novamente para a ponta direita, onde ele acaba se sentindo mais à vontade, mas não preso por ali, né, rodando, circulando pelo campo e trazendo bastante, né, puxando da direita para o meio. Assim, o provável time titular do Vasco para enfrentar o Grêmio é Léo Jardim no gol, Puma Rodrigues na lateral direita, e aí na zaga, pelo lado direito, o volante novamente improvisado, Hugo Moura, e na zaga pela esquerda, Robert Renan, formando a dupla de zaga. Na lateral esquerda, Lucas Piton, e no meio de campo podemos ter uma novidade. Isso porque o Thiago Mendes, ele treinou entre os titulares e pode voltar a receber uma oportunidade, seja entrando no jogo ou até mesmo no time titular, depois de 3 meses. Então, no caso, há uma disputa entre o Thiago Mendes e o Tietê por uma vaga ali entre os volantes. E aí, no caso, ou Tietê ou então o Thiago Mendes, e Barros formando a dupla de volante, e um pouco mais à frente, Felipe Coutinho. Lá no ataque, no caso, Ryan na ponta direita, Nuno Moreira na ponta esquerda, e aí Verratti um pouco mais centralizado. Repetindo para vocês, o provável time titular do Vasco, Léo Jardim no gol, Puma Rodrigues na lateral direita, Hugo Moura, volante novamente, provavelmente, né, improvisado como zagueiro pelo lado direito, e formando a dupla de zaga ali, o Robert Renan. Na lateral esquerda, Lucas Piton, partindo para o meio de campo, ou Thiago Mendes ou Tietê, eles estão brigando por essa vaga, e Cauã Barros ao lado ali, formando a dupla de volante. Um pouco mais à frente, Felipe Coutinho, um pouco mais centralizado também no setor criativo, e partindo para o ataque, o Ryan aberto pela ponta direita, Nuno Moreira na ponta esquerda e Verratti um pouco mais centralizado. Na sequência, eu vou deixar para vocês um vídeo do meu amigo Juliano Brito, ele que tinha o projeto dele, né, Copeiro TV, e hoje em dia eu até me surpreendi, porque eu soube depois que ele me mandou o vídeo, ele está como narrador da Grêmio TV, então parabéns, meu amigo Juliano, muito sucesso, você é merecedor, né, desse trabalho maravilhoso que você faz da cobertura do Grêmio. Mas antes de deixar o vídeo aí para vocês, né, que o Lucas vai colocar para vocês, ele pediu que na figura dele eu fizesse um pedido de desculpas para vocês, até dando spoiler, porque ele falou que o Vasco e o Grêmio vão juntos, né, ali pra Sul-Americana, mas aí depois eu lembrei para ele, pô, tá falando que o Vasco não vai pra Libertadores, aí recordei a ele que o Vasco está nas semifinais, né, não na semifinal, mas nas semifinais da Copa do Brasil. E aí ele pediu, né, que eu falasse a vocês, né, que eu desse o pedido de desculpas dele, porque não foi por mal, porque ele tinha esquecido, enfim, que o Grêmio estava num momento ruim, né, turbulento, uma crise, e aí ele acabou esquecendo um pouco ali do entorno do que acontecia no geral no Campeonato Brasileiro. Mas enfim, recado dado, agora eu vou deixar para vocês aí um resumo de como o tricolor gaúcho chega para esse confronto com o Vasco da Gama, através aí de um resumo do meu amigo Juliano Brito, né, no caso ele que acompanhava, né, o Grêmio, fazia esse trabalho assim meio que de setorismo, como nós fazemos aqui no canal O Gigante Vasco. Beleza? Então fiquem aí com o que o Juliano tem pra vocês. Fala, rapaziada do canal O Gigante Vasco, e é gigante, não só gigante, como é o maior do Rio de Janeiro. Meu querido amigo Carlinho, como é que tá, meu parceiro? Tamo junto? Abração, firmeza total. Vamos tentar trazer para vocês um pouquinho de como vem esse Grêmio. Em primeiro lugar, deixa eu me apresentar, eu sou o Juliano Brito, sou narrador da Grêmio TV e tô aqui para tentar colaborar com os amigos de Vasco da Gama, da nossa união sinistra aí, né, Vascão e Grêmio, mas já digo de antemão que dessa vez não vai dar pro Vasco, tá? Infelizmente,
O Vasco vai acabar perdendo aqui no Sul, mas vamos todo mundo junto para a Sul-Americana. O Flamengo não vai ganhar a Libertadores e vamos acabar o ano do jeito legal. O Palmeiras vai ganhar o Brasileiro também e tá tudo certo, tá? Mas enfim, rapaziada, o Grêmio tem alguns desfalques importantes, tá? Um deles é o Noriega, peruano, zagueiro. Não enfrenta a equipe do Vasco na quarta-feira aqui na Arena às 21h30, porque estará jogando um amistoso contra o Chile na Rússia. Isso mesmo, uma coisa meio bizarra, meio estranha, mas é isso aí. Chile e Peru, que não vão à Copa, vão se enfrentar na Rússia. E aí o Grêmio acaba tendo o desfalque do Noriega e também do Aravena, que é um ponta chileno, um menino jovem ainda, mas é reserva no Grêmio. O desfalque do Noriega é importante, porque o Noriega, além de zagueiro, joga como volante. E o Edenilson levou o terceiro cartão amarelo no último jogo. Portanto, o Noriega seria deslocado naturalmente ao meio campo, jogando com o Arthur ao lado dele. Mais à frente, de repente, poderia até formar 3 volantes, Dodi, Arthur e Noriega. Ou Noriega, Arthur e mais à frente o Monsalve ou o Cristaldo, ou ele pode recuar o Alisson pro meio, que é um ponta, e jogar com o Pavão de um lado e o Amuso, ganês, belga, muçulmano do outro, é isso mesmo, ele é tudo isso, e na frente ele, o Vini da Pose, completando o ataque. No gol, o Volpe, volta na lateral direita o Marcos Rocha, graças a Deus, na esquerda Marlon e a zaga composta por Walter Kahneman e Gustavo Martins. Portanto, vamos aqui com o time: Thiago Volpe, Marcos Rocha, Gustavo Martins, Kahneman e Marlon, o cracão. Arthur, que eu acho que vai ser, tá? Arthur, Dodi, Miguel Monsalve e Alisson. Amuso e Carlos Vinícius, técnico Mano Menezes. Placar: Vasco 1, Verrete, Grêmio 2, Vini da Pose. E fica todo mundo feliz, vai todo mundo junto pra Sul-Americana no ano que vem. Tá bem, rapaziada? Carlinho, meu querido, valeu, tamo junto. Dali Grêmio, dali Vascão, União Sinistra, abraço. Viu aí, torcedor? Além do Carlos, também tivemos a participação do Juliano Brito, narrador, né, da Grêmio TV, trazendo todas as informações sobre o tricolor gaúcho. Animado? Vai dar Vasco hoje à noite? Deixa a sua opinião aí nos comentários. Eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, segundo vídeo dessa quarta-feira. Já já eu tô de volta com o nosso pós-jogo para fechar o seu dia, a sua quarta, com chave de ouro. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva e, como eu sempre falo aqui no canal do Gigante Vasco, saudações vascaínas.